Ela foi abandonada na porta da igreja, grávida, na frente da cidade inteira. E quando até a própria mãe lhe fechou a porta, o único que estendeu a mão foi o homem que todos chamavam de o louco. Mas o que ninguém naquela cidade imaginava era o segredo que aquele homem desprezado guardava. Um segredo do passado dele, capaz de mudar tudo. Fica até o final, porque a verdade que vem aí vai te lembrar por que a gente nunca deve julgar uma pessoa pela aparência. O sino da igreja batia lá no alto, lento, solene, como se anunciasse uma festa que ia encher a praça de alegria. Mas não era festa nenhuma. Era o som do mundo de Juliana desabando pedaço por pedaço, badalada por badalada. Ela estava parada na calçada de pedra, bem em frente à matriz, com o vestido de noiva grudado no corpo encharcado, o véu pesado de água escorrendo pelas costas, como se a própria roupa chorasse com ela. A chuva caía fina e teimosa, daquelas que não fazem barulho, mas molham até a alma. E ela, com 4 meses de gravidez, sentia a barriga ainda discreta sob o cetim, um segredo que logo deixaria de ser segredo para a cidade inteira. Fazia menos de 10 minutos que André tinha ido embora. Juliana ainda conseguia ver gravada por dentro das pálpebras a cena que iria assombrá-la por muito tempo. O jeito frio com que ele ajeitou o paletó, ergueu o punho da camisa para olhar o relógio caro, pegou as chaves do carro importado e disse baixinho, num sussurro que só ela ouviu: "Eu não posso, Juliana. Minha família nunca vai aceitar isso. Você sabia desde o começo." E então virou as costas. O carro preto acelerou pela rua de paralelepípedo molhado, levantou um borrifo de água suja que respingou na barra do vestido dela e desapareceu na esquina sem que ele olhasse uma única vez pelo retrovisor. Os convidados que tinham vindo de terno engomado e vestido de seda agora se aglomeravam embaixo do telhado da igreja, protegidos da chuva, observando, cochichando, apontando. Juliana ouvia os pedaços daquelas vozes chegarem até ela como pequenas facas afiadas. Coitada, mas também, né, quem mandou? Eu sempre disse que aquele namoro não ia dar em casamento. Tá grávida, dizem. Que vergonha para Dona Aparecida. Ninguém deu um passo na direção dela. Ninguém ofereceu um casaco, um guarda-chuva, um copo d'água, uma palavra de conforto. Ela era, naquele instante, a mulher mais sozinha do mundo, parada no centro de uma cidade onde todos conheciam seu nome, desde que ela era menininha de tranças correndo na pracinha. E o pior, nem era o frio que entrava pelos ossos e fazia seus dentes baterem. Era o silêncio do celular que ela apertava na mão gelada, esperando uma ligação dele que ela já sabia, lá no fundo, que nunca viria. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam, e cada lugar novo me emociona de um jeito que você nem imagina. Foi quando uma das portas laterais da igreja se abriu com um rangido, e Dona Aparecida, mãe de Juliana, saiu apressada, segurando a barra do vestido bom para não molhar, o rosto duro feito pedra de cantaria. Por um segundo, só um segundo, o coração machucado de Juliana se encheu de uma esperança boba. A mãe vinha buscá-la. A mãe ia abraçá-la ali mesmo, debaixo da chuva, ia dizer: "Vem, minha filha, vamos para casa. Isso passa." Era o que qualquer mãe faria. Era o que a mãe dela fazia quando ela era criança, e raspava o joelho na calçada. Mas Dona Aparecida parou a 3 passos de distância, como se a própria filha tivesse virado uma doença contagiosa que ela tinha medo de pegar, e disse, entre dentes, com a voz tremendo não de dó, mas de raiva contida: "Você fez por onde? Trouxe vergonha para essa família na frente da cidade inteira. Eu não vou conseguir botar a cara na rua, você entende isso?" Juliana abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. O que sairia? Que ela amava André, que tinha acreditado nas promessas dele, que o bebê não tinha culpa de nada. Antes que ela encontrasse qualquer palavra, Dona Aparecida girou nos calcanhares e voltou para dentro da igreja, deixando a porta pesada bater com um estrondo seco que ecoou pela praça, vazia, mais alto até que o sino. E aquele barulho de porta fechando foi para Juliana o som mais definitivo que ela já ouvira na vida. Era o som de uma vida inteira sendo trancada do lado de fora. Ela ficou ali,
parada no meio da calçada, sentindo a chuva escorrer pelo rosto e se misturar às lágrimas, sem nem saber mais o que era a água do céu e o que era a água dos olhos. Sentia cada olhar que vinha debaixo do telhado da igreja pesar sobre ela como pedras. Lá dentro da barriga, então, leve como o roçar de uma asa de borboleta, ela sentiu o bebê se mexer. Foi a primeira vez que sentiu aquilo de um jeito tão nítido. E foi esse pequeno movimento, esse teimoso sinal de vida insistindo em existir, bem no meio de toda aquela morte, que impediu Juliana de simplesmente se ajoelhar no chão molhado e desistir de tudo. Ela levou a mão à barriga, fechou os olhos e sussurrou para o filho que ainda não conhecia: "A gente vai ficar bem, viu? Eu prometo. De um jeito ou de outro, a gente vai ficar bem." Mas as palavras saíram fracas, sem força, porque nem ela mesma conseguia acreditar nelas naquele momento. Foi nesse exato instante que um par de botas velhas, gastas, cobertas de barro seco, surgiu no canto do campo de visão dela. Botas que ela conhecia de longe, que a cidade inteira conhecia e evitava como se evita um mau presságio. Um guarda-chuva surrado, preto desbotado, remendado com fita isolante num dos vãos, abriu-se de repente sobre a cabeça dela, cortando a chuva, criando um pequeno teto seco no meio da tempestade. Juliana ergueu os olhos sobressaltada e encontrou o rosto barbado e marcado pelo tempo do homem que todos na cidade chamavam de o louco do casarão, seu Elias, o homem com quem ninguém falava, de quem as mães faziam as crianças terem medo. E ele, com uma voz rouca, mansa, surpreendentemente delicada para um homem de aparência tão rude, disse apenas: "A senhorita não devia ficar nessa chuva no estado em que está, não. Faz mal para os dois. Tem um teto seco lá em cima no casarão e um fogão a lenha. Se a senhorita confiar num velho, é claro." E pela primeira vez naquela tarde maldita, alguém olhou para Juliana não com julgamento, não com desprezo, mas com puro e simples cuidado. Juliana não respondeu de imediato. Como poderia? Aquele era o homem que servia de assombração para as crianças da cidade. Se não comer a comida toda, o louco do casarão vem te pegar de noite. Ela o vira pouquíssimas vezes na vida, sempre de longe, sempre maltrapilho, empurrando um carrinho de mão de feira pelas ruas do centro, falando sozinho, segundo diziam. E agora ele estava ali, em carne e osso, segurando o único guarda-chuva que a separava do dilúvio, oferecendo o único abrigo que a cidade inteira lhe negara. Ela olhou para a porta fechada da igreja, olhou para os convidados que continuavam cochichando embaixo do telhado, sem se aproximar, e entendeu com uma clareza que doía no peito, que naquele momento ela tinha apenas duas escolhas diante de si: confiar no homem que todos temiam, ou continuar sozinha, sob a tempestade, esperando uma ajuda que não viria de mais ninguém. A casa da tia Terezinha ficava do outro lado da praça, uma construção antiga de janelas pintadas de azul que Juliana frequentara muito na infância, comendo broa de fubá quentinha e tomando café com leite nas tardes preguiçosas de domingo. Antes de aceitar a ajuda de um estranho, ela precisava tentar o próprio sangue, disse a seu Elias com a voz embargada que ia tentar a casa de uma parente primeiro, que talvez houvesse um lugar para ela ali. O velho apenas assentiu com a cabeça, devagar, sem se ofender, sem insistir, sem nenhuma palavra de mágoa. "Como a senhorita quiser, menina, mas leve o guarda-chuva. Eu busco depois, não tem pressa. Não me custa nada." E entregou a ela o cabo de madeira gasto, fechando por um instante a sua mão grande e calejada sobre a dela, num gesto rápido que dizia mais do que 1000 sermões. Depois afastou-se, encolhido dentro do paletó velho, e tomou de novo o rumo da estrada que subia o morro até o casarão. Juliana ficou parada com o guarda-chuva na mão, confusa, e alguma coisa pequenininha dentro dela, do tamanho do movimento do bebê, se perguntou por que diabos o único gesto de bondade daquele dia inteiro tinha vindo justamente do homem que a cidade jurava ser louco. Ela atravessou a praça com o vestido pesando 10 quilos de água encharcada, o salto fino afundando entre as pedras irregulares do calçamento, o guarda-chuva surrado de seu Elias, protegendo-a de uma chuva que agora parecia querer lavar do mundo toda a humilhação daquela tarde. Bateu na porta de janelas azuis com os nós dos dedos. Esperou.
Bateu de novo, mais forte, com a palma da mão aberta. Pela fresta da cortina de renda, viu o vulto familiar da tia se aproximar do vidro. Parar, espiar para fora, reconhecer quem era. E então, devagar, a cortina se fechou de novo. E a porta nunca se abriu. Nem uma fresta, nenhum espera, nada. Juliana bateu mais uma vez e mais outra, chamando o nome da tia, a voz se desmanchando em soluços que ela tentava com todas as forças engolir. Tia Terezinha, sou eu, a Ju. Por favor, só uma noite, pelo amor de Deus. Eu não tenho para onde ir, tia. Do outro lado da porta, ela ouviu apenas o som da televisão sendo aumentado de propósito, o volume subindo para abafar os apelos de uma sobrinha grávida e ensopada na soleira. A mensagem era clara, como o vidro daquela janela de cortina fechada. Ela não era bem-vinda, nem ali, nem em lugar nenhum onde o nome respeitável da família pesasse mais que os laços de sangue, porque na cidade, ser abandonada no altar grávida não era uma desgraça que merecia colo e compaixão, era uma mancha. E ninguém, mas ninguém mesmo, queria a mancha pingando água suja no tapete da sala de visitas. Ainda assim, Juliana não desistiu. Tentou mais 2 portas naquela tarde que parecia não ter fim. A primeira foi a de uma prima de 2º grau, que na adolescência jurava ser sua melhor amiga, sua irmã do coração, e que agora abriu a porta apenas o suficiente para enfiar metade do rosto na fresta e dizer que o marido não ia gostar, que ela entendesse, que era complicado, que talvez outra. Ora, a segunda foi a de uma antiga colega do ateliê de costura, onde Juliana trabalhara anos atrás. Uma mulher de bom coração que pelo menos teve a decência de oferecer um copo d'água na soleira, mas que explicou, vermelha de vergonha, baixando os olhos, que a casa era pequena, que os filhos, que o sogro, doente que não dava mesmo, que sentia muito. Cada porta que se fechava era um prego a mais no caixão da última esperança que Juliana ainda tentava manter acesa lá dentro. E a noite começava a baixar sobre a cidade, trazendo um frio úmido e cortante que a barriga grávida sentia em dobro, como se o próprio bebê reclamasse do desamparo. Foi sentada num banco molhado da praça central, debaixo da luz amarelada e tremeluzente de um poste, que Juliana finalmente deixou as lágrimas correrem soltas, sem mais tentar segurá-las, misturando-se à chuva que pingava do seu queixo. Ela tirou os sapatos de salto, que tinham aberto bolhas dolorosas nos seus pés inchados de grávida, e segurou-os no colo como uma menininha segura um brinquedo quebrado que não tem mais conserto. Pensou no apartamento alugado que dividira com André, agora trancado, as chaves já devolvidas ao corretor naquela mesma manhã, antes da cerimônia, porque o plano era ela se mudar para a casa nova depois do casamento. Pensou no enxoval do bebê, no berço montado, nas roupinhas dobradas com tanto carinho, tudo guardado lá dentro, que ela talvez nunca mais fosse ver. Pensou na vida inteira que tinha desenhado na cabeça, a casa, o marido, o filho nos braços, os domingos em família, e em como tudo aquilo tinha virado fumaça e foi levado pelo vento numa única tarde de chuva fina. Mas Juliana não era, nunca tinha sido, mulher de se entregar. Aos 17 anos perdera o pai, vítima de um problema no coração, e largara os estudos para começar a costurar e ajudar Dona Aparecida a pagar as contas da casa. Aos 20, com unhas e dentes, tinha montado seu próprio cantinho de costura no quintal dos fundos, uma máquina velha e um manequim torto, atendendo as vizinhas, fazendo barra de calça, ajuste de vestido de festa, conserto de fecho, tudo por uns poucos trocados que ela guardava num pote de vidro. Tinha as mãos calejadas e os dedos picados de quem trabalha de verdade, e carregava um orgulho silencioso de quem nunca, jamais, tinha estendido a mão para pedir esmola a ninguém. Foi exatamente esse orgulho agora que se misturou ao desespero da noite e produziu nela uma decisão. Se a cidade inteira lhe fechara todas as portas na cara, restava aberta uma única, lá no alto do morro, a porta do homem que todos chamavam de louco. Que talvez, pensou ela enxugando o rosto molhado com a manga rasgada do vestido, talvez os loucos fossem justamente os únicos sãos o bastante naquela cidade para enxergar uma mulher caída na chuva e sentir vontade de ajudar.
Ela se levantou do banco, calçou os sapatos doloridos de novo, ajeitou o guarda-chuva surrado de seu Elias sobre a cabeça e apontou os passos para a estrada de terra batida que subia o morro em direção ao casarão. Quanto mais ela subia, mais a cidadezinha ia ficando para trás lá embaixo, com suas luzes acesas nas janelas, suas famílias jantando, suas línguas afiadas já se preparando para espalhar no dia seguinte a história da noiva abandonada. A estrada era íngreme, cheia de poças e escorregadia de lama, ladeada por um matagal escuro que exalava no ar úmido um cheiro forte de terra molhada misturado ao perfume adocicado do jasmim do mato e da dama da noite que se abria com o cair da escuridão. Juliana ofegava, parava de vez em quando para descansar a mão na cintura e recuperar o fôlego. Sentia o bebê reclamar do esforço da subida, mas continuava, um pé na frente do outro, teimosa. Lá no alto, recortado contra o céu cor de chumbo do fim de tarde, o casarão foi surgindo aos poucos diante dela. Uma construção antiga de 2 andares, paredes de reboco descascado, telhado de telhas escurecidas pelo tempo, mas com uma imponência triste e digna, como uma velha senhora que um dia já foi muito bonita e agora vive sozinha das próprias lembranças. E numa das janelas do andar de baixo, uma luz quente, alaranjada, de lampião, estava acesa, como se esperasse por ela. Quando Juliana finalmente chegou ao portão de ferro enferrujado, suas pernas tremiam de cansaço e de medo em partes iguais. Ela hesitou, a mão pousada na grade fria e úmida. Por um momento, todas as histórias macabras que ouvira a vida inteira sobre seu Elias voltaram de uma vez só à sua cabeça, que ele conversava com fantasmas no quintal, que tinha matado alguém num passado nebuloso, que era perigoso, que guardava coisas estranhas naquela casa. O instinto mandava que ela desse meia volta, mas a razão e o cansaço e o frio e o bebê mandavam que ela ficasse. E então, antes mesmo que ela criasse coragem de bater, a pesada porta de madeira do casarão se abriu por dentro, com um rangido manso, e a figura de Elias apareceu recortada no batente contra a luz dourada que vinha de dentro, secando as mãos num pano de prato xadrez. Ele não pareceu nem um pouco surpreso de vê-la ali. Apenas acenou com a cabeça, devagar, num gesto que era quase um sorriso, e disse: "Eu deixei a luz acesa de propósito, caso a senhorita mudasse de ideia. Entra, menina, entra logo, antes que pegue um resfriado dos brabos que faça mal para você e pro nenê." O interior do casarão desmentiu, num único relance, cada história ruim que a cidade contava sobre aquele homem. Juliana esperava encontrar sujeira, escuridão, teias de aranha, o caos imundo de uma mente perturbada. Mas o que ela viu, ao cruzar a soleira, foi uma sala simples e impecavelmente limpa, o assoalho de tábuas largas de madeira encerado de tal forma que brilhava a luz do lampião refletindo a chama. As paredes, todas elas, eram forradas de estantes que iam do chão até o teto, lotadas de livros. Centenas, talvez milhares de livros, organizados, com as lombadas gastas e amaciadas de quem os leu e releu muitas e muitas vezes. Havia um cheiro bom pairando no ar, um cheiro de café fresco passado na hora misturado ao cheiro de lenha, queimando num fogão lá nos fundos da casa. Uma poltrona de couro marrom, rachada pelo uso, ficava perto de um abajur de pé. Um relógio de parede antigo, de pêndulo, marcava as horas com um tic-tac manso e constante. Aquilo não era de jeito nenhum a toca suja de um louco perigoso. Era o refúgio cuidadoso e digno de um homem que, por algum motivo, escolhera o silêncio e a solidão. Seu Elias foi até um baú no canto e trouxe um cobertor de lã grosso, daqueles pesados e quentes feitos de tear, e o estendeu com cuidado sobre os ombros encharcados de Juliana, com a delicadeza de quem manuseia uma coisa preciosa e frágil. "A senhorita vai para o quarto dos fundos tirar esse vestido molhado, que assim você adoece de certeza. Eu separei aqui uma roupa seca, que era da minha falecida esposa. Há de servir mais ou menos no seu tamanho." Ele apontou para uma porta no fundo da sala e, discretamente, virou as costas e foi mexer em alguma coisa na cozinha, dando a ela a privacidade que nenhuma outra pessoa naquele dia inteiro tivera a fineza de oferecer.
Juliana entrou no quarto e encontrou, estendido sobre a colcha de uma cama de ferro bem arrumada, um vestido de algodão florido, simples e antigo, cheirando a sabão de coco e a roupa guardada em armário, e ao lado dele, um par de meias grossas de lã. Ela trocou de roupa com os dedos ainda trêmulos de frio, e ao se ver refletida no espelho rachado da cômoda de madeira escura, mal reconheceu a mulher de olhos vermelhos e inchados que a encarava de volta. Mas estava seca, estava aquecida, e pela primeira vez em horas, estava segura. Quando voltou para a sala, encontrou sobre a mesinha de centro uma caneca de ágata azul fumegando de café com leite, e ao lado, um pratinho com fatias de pão caseiro ainda morno e pedaços de queijo Minas curado. "Come, menina, não faz cerimônia", disse Elias, já acomodado em sua poltrona de couro, com um livro aberto no colo, sem encará-la diretamente, como quem não quer constranger o outro com a fome alheia. Quem come por dois não pode ficar de barriga vazia. Juliana sentou-se na ponta do sofá e comeu. Comeu como não comia havia dias, com a fome de quem chorou demais, andou demais e gastou o corpo todo. O pão era macio, o queijo era salgado na medida, o café com leite descia quente e reconfortante. E enquanto ela comia, percebeu que Elias a observava de canto de olho, por cima dos óculos de leitura, não com a curiosidade malsando os convidados da igreja, mas com uma espécie de ternura cansada e antiga, como se a simples presença de uma mulher jovem e grávida ali, naquela casa que conhecia, apenas o silêncio fazia tantos anos, fosse ao mesmo tempo uma coisa estranha e uma coisa muito, muito bem-vinda. Ela quis agradecer, mas as palavras certas não vinham. Então perguntou num fio de voz, a única coisa que de fato ocupava sua cabeça desde a calçada da igreja: "Por que o senhor me ajudou? O senhor nem me conhece. Todo mundo me virou as costas hoje. Até minha mãe me fechou a porta na cara. E o senhor, que ninguém nem fala, foi o único." Elias demorou a responder. Fechou o livro devagar, tirou os óculos e ficou olhando para a chama tremeluzente do lampião por um longo tempo. Quando enfim falou, sua voz rouca tinha o peso fundo das coisas que a gente guarda no fundo do baú do peito por muito tempo. "Porque eu sei muito bem o que é ser deixado na chuva, menina, e nenhuma alma viva estender a mão para você. Eu sei na carne o que é isso. E quando a gente aprende uma dor dessas no próprio couro, a gente faz uma promessa calada, a de nunca, jamais, fazer o mesmo com outra criatura de Deus." Ele não disse mais nada depois disso, e Juliana sabiamente não perguntou mais nada. Mas naquele silêncio compartilhado, aquecida pelo cobertor e pelo café, ela entendeu que o homem que a cidade inteira chamava de louco carregava dentro de si uma história de dor que ninguém, em todos aqueles anos, jamais se dera ao trabalho de parar e escutar. Os dias no casarão foram passando, mansos, e com eles foi se desmanchando, fio por fio, como quem desfaz um bordado, tudo aquilo que Juliana acreditava saber sobre seu Elias. O homem que falava sozinho, descobriu ela numa manhã de sol. Na verdade, recitava poesia em voz alta, enquanto cuidava da horta nos fundos da casa. Versos longos e bonitos de Drummond, de Cora Coralina, de Manuel Bandeira, de poetas cujos nomes ela nunca tinha ouvido na vida, mas cujas palavras a faziam parar de varrer só para escutar. O homem que empurrava o carrinho de mão pelas ruas do centro, soube ela aos poucos, recolhia mantimentos, frutas, legumes e pão dormido das vendas e levava tudo, escondido, para 3 famílias muito pobres que viviam em barracos na beira do rio, sem nunca dizer à viva alma de onde vinha aquela ajuda, que aparecia nas portas durante a madrugada. A tal loucura de Elias, Juliana foi percebendo dia após dia, era apenas a forma torta que aquela cidade pequena e mesquinha tinha encontrado de rotular um homem que era bom demais, generoso demais, diferente demais para os padrões estreitos daquele lugar. Numa tarde quente, enquanto Juliana ajudava a recolher os lençóis secos do varal, sentindo o cheiro de sol na roupa limpa, Elias contou um pedaço da sua história. Contou assim, sem aviso nenhum, do nada, como quem deixa cair uma folha seca da mão. Ele tinha sido professor de literatura durante 40 anos inteiros, numa escola tradicional de uma cidade grande, bem longe dali. Tivera uma esposa, Dalva,
o amor da vida dele, e uma filha única, a Letícia. A filha, contou ele com a voz se afinando e os olhos fixos num ponto qualquer do horizonte, tinha morrido num acidente de carro aos 22 anos, grávida de 8 meses do primeiro neto que ele jamais chegou a conhecer. Que a Dalva, sua esposa, 2 invernos depois daquilo, tinha partido também. De tristeza, segundo o atestado dizia que era do coração, mas Elias sabia muito bem, no fundo, que tinha sido de pura saudade, de um buraco no peito que nada nunca mais preencheu. Sozinho no mundo de uma hora para outra, sem filha, sem neto, sem esposa, ele largara tudo o que tinha, vendera a casa antiga, comprara aquele casarão velho num leilão por quase nada e viera se enterrar em vida naquela cidadezinha de interior onde ninguém o conhecia, onde ninguém perguntaria nada. Eu não enlouqueci, menina, disse ele, pendurando o último lençol no varal com cuidado. Eu só fiquei quieto demais, e gente quieta demais assusta os outros, sabe? Porque os outros não sabem o que fazer com tanto silêncio. Aí inventam que é loucura, que é mais fácil de entender. Juliana sentiu o coração apertar dentro do peito de um jeito novo. Pela primeira vez compreendeu, de verdade, que a sua dor, por maior e mais fresca que fosse, tinha um companheiro silencioso dentro daquela casa. Uma dor mais antiga, mais funda, mais resignada, mas igualmente real. E compreendeu também, num estalo, porque Elias a olhava daquele jeito tão particular sempre que ela passava a mão devagar sobre a barriga ou quando comentava alguma coisa do bebê. Ela carregava ali dentro, sem saber, sem nunca ter imaginado, o eco do neto que ele perdera antes mesmo de nascer, a gravidez que ele não pudera proteger, a segunda chance de amor que a vida arrancara dele com tanta crueldade. Naquela mesma noite, mais tarde, ela o flagrou na sala, sozinho à luz fraca do lampião, lendo baixinho um velho livro de histórias infantis, movendo os lábios, ensaiando talvez, com aquela voz mansa de professor, as histórias que um dia ele sonhara contar para um netinho que nunca veio. E Juliana entendeu de uma vez por todas que aquele homem não a tinha acolhido por pena, por caridade, por obrigação cristã. Tinha acolhido porque, no abandono dela, naquela barriga jogada na chuva, ele reconheceu a chance que Deus, ou o destino, ou a vida, lhe oferecia de amar de novo alguém que o mundo inteiro tinha jogado fora. Os cuidados de Elias com a gestação de Juliana eram de uma delicadeza que ela jamais conhecera de ninguém na vida, nem de longe do próprio André, o pai biológico da criança. O velho acordava antes do sol para cozinhar um mingau de aveia com canela, dizendo que aquilo fortalecia o sangue da mãe e os ossinhos do nenê. Conseguiu, ninguém nunca soube exatamente como, marcar e pagar uma consulta com Dona Benedita, a parteira mais experiente e respeitada de toda a região, e a acompanhava a pé pela estrada de terra até a casa dela, oferecendo o braço firme nas descidas mais íngremes para que Juliana não escorregasse. Comprou, juntando o dinheiro miúdo das suas economias guardadas, um caderno de capa dura e uma caixa de lápis de cor, e pediu, meio sem jeito, que Juliana desenhasse ali o enxoval dos sonhos, todas as roupinhas e enfeites que ela imaginava costurar para receber o bebê. A gente faz tudo, tudinho com essas suas mãos de fada, dizia ele. E Juliana ria, um riso solto de verdade, um riso que andava esquecido e enferrujado dentro dela fazia tempo demais. E foi assim, devagar, sem que ela percebesse direito a hora exata em que aconteceu, que Juliana parou de pensar no casarão como um abrigo temporário, um lugar de passagem até a tempestade passar. Começou, sem querer, a pensar naquela casa silenciosa no alto do morro como um lar. O primeiro lar de verdade que ela tinha em muito, muito tempo. E foi nas mãos, claro, que a transformação de Juliana mais se mostrou, mais floresceu. Ela encontrou, mexendo num baú empoeirado e cheio de teias no sótão do casarão, uma máquina de costura antiga, daquelas de ferro fundido com pedal de balanço, que tinha pertencido a Dalva, a falecida esposa de Elias. Estava emperrada, tomada de ferrugem e poeira. Juliana limpou cada peça com pano e querosene, lubrificou as engrenagens com óleo, ajustou a tensão da linha, trocou a agulha. E quando enfim o seu pé encontrou de novo o ritmo familiar do pedal
e a agulha começou a subir e descer, costurando, fazendo aquele barulhinho gostoso de tique-tique-tique. Foi como se uma parte dela mesma, adormecida e amordaçada desde a tarde da igreja, voltasse de repente a respirar com força. Ela costurou primeiro um paninho de boca bem simples para o bebê, depois um vestidinho de algodão, depois, com retalhos coloridos que Elias passou a trazer da cidade dentro do carrinho de mão, uma colcha de patchwork enorme e cheia de cores vivas que iluminou o quarto antes tão cinzento. Elias, sentado na poltrona, fingia ler seus livros, mas na verdade ficava horas a fio só ali, parado, escutando o barulho ritmado da máquina de costura. Aquele som de vida, de criação, de futuro, preenchendo cada canto da casa que durante tantos anos só conhecera o tic-tac solitário do relógio, de pêndulo. O bebê nasceu numa madrugada de céu finalmente limpo, estrelado, quase 3 meses depois daquela tarde de chuva e abandono. Foi uma menininha. Dona Benedita, a parteira, depois de uma noite inteira de trabalho de parto na cama de ferro do quarto dos fundos, embrulhou a recém-nascida num pano limpo e a colocou nos braços trêmulos e exaustos de Juliana, enquanto Elias, do lado de fora do quarto, segurava o batente da porta com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos de tanto apertar, os olhos transbordando, sem coragem de entrar, sem coragem de ir embora, preso ali pela emoção. Quando Juliana finalmente o chamou, com a voz cansada e feliz, e perguntou se ele não queria entrar para conhecer a pequena, o velho professor entrou pé ante pé, como quem pisa em chão sagrado. Aproximou-se da cama, encostou de leve a ponta do dedo indicador grosso e calejado na mãozinha minúscula e vermelha da criança, e a mãozinha, num reflexo, se fechou inteira em torno do dedo dele, agarrando-o com uma força surpreendente. E foi aí que seu Elias chorou. Chorou alto, sem vergonha, tudo o que tinha represado por tantos anos de luto e solidão. "E como é que vai se chamar essa belezinha?" perguntou ele, a voz toda quebrada. E Juliana, olhando bem nos olhos do homem que tinha aparecido na chuva e devolvido a ela a vida inteira, respondeu sem nem precisar pensar: "Dalva. Ela vai se chamar Dalva." Naquele instante, o casarão dos esquecidos, a toca do louco, virou a casa mais cheia de amor de toda aquela cidade. A pequena Dalva foi crescendo e enchendo o casarão de risadas, de choro de fome de madrugada, de fraldas de pano balançando no varal ao vento. E à medida que a menina crescia gorducha e saudável, crescia também, devagar e firme, a nova vida de Juliana. A colcha de patchwork colorida que ela tinha costurado para o quarto do bebê acabou parando por acaso nas mãos curiosas de Dona Benedita, que a achou tão bonita e tão bem feita que a levou para mostrar às comadres lá embaixo na cidade. Não deu outra. Logo apareceu a primeira encomenda de uma colcha igual. Depois veio outra. Depois um pedido de vestido de festa junina. As mesmas mulheres que antes cochichavam venenosas na porta da igreja começaram uma a uma, meio sem jeito no início, a subir a estrada de terra até o casarão. Primeiro movidas pela pura curiosidade de bisbilhotar a vida da noiva abandonada. Depois, movidas pela real necessidade, encomendando vestidos, enxovais de bebê, concertos, bainhas, reformas de roupa. Juliana, a mesma mulher que tinha sido expulsa da cidade pela vergonha e pelo julgamento, agora era procurada e elogiada por causa de suas mãos de fada. E ela atendia a todas com a mesma gentileza paciente, sem nunca cobrar um centavo de quem ela percebia que não tinha como pagar, exatamente como o seu Elias tinha lhe ensinado pelo exemplo calado. O casarão inteiro foi se transformando junto. Com o dinheiro que entrava da costura, somado ao trabalho braçal dos dois, as paredes descascadas ganharam uma demão nova de pintura cor de mel. O jardim abandonado foi capinado e replantado, e logo floresceu de roseiras e manjericão. As goteiras do telhado foram caçadas e tapadas uma por uma. Elias, que andava mais animado e mais ereto do que em anos, voltou a dar aulas. Não numa escola com sino e diretora, mas ali mesmo, na varanda da frente, à sombra da parreira, ensinando as crianças das famílias pobres da beira do rio a ler e a escrever,
sempre com a pequena Dalva no colo, ou engatinhando aos seus pés. E a cidade que durante tantos anos o chamara de o louco, passou sem nem perceber a ironia de tudo aquilo, a chamá-lo respeitosamente de professor, de seu Elias, de doutor. Juliana e Elias foram formando, dia após dia, uma família que não tinha nome escrito em nenhum papel de cartório, mas que tinha tudo aquilo que de fato importa para uma família existir: cuidado mútuo, respeito, lealdade, paciência e um afeto sereno e profundo que crescia entre eles como uma planta forte, regada todo dia. E foi mais ou menos por essa época, quando a pequena Dalva já dava os primeiros passinhos cambaleantes, segurando nos dedos do velho, que Juliana se pegou olhando para Elias de um jeito diferente. Reparou que sentia falta dele nas poucas vezes que ele descia à cidade. Reparou que o coração dela ficava quentinho quando ouvia, de manhã cedo, o barulho dele mexendo as panelas na cozinha, fazendo o mingau. Reparou que das mãos calejadas daquele homem velho e simples, ela recebia mais carinho, num gesto banal de ajeitar o cobertor da filha, do que recebera em anos inteiros de relacionamento com o André bonito e rico. Não era a paixão alvoroçada e cega da juventude, aquela que a tinha jogado nos braços do André. Era outra coisa. Era um amor maduro, sem pressa, feito de admiração, de gratidão, de companheirismo, de um reconhecimento profundo de alma. E quando, numa noite de São João, ao redor da fogueira que tinham acendido no quintal, comendo pinhão e tomando quentão, os olhos dos dois se encontraram por tempo demais e nenhum dos dois desviou, Juliana entendeu que o que ela sentia tinha um nome antigo e bonito, e que não havia a menor vergonha em senti-lo. Mas a cidade, Juliana já tinha aprendido na pele e tem memória curtíssima para os atos de bondade e memória longa, elefantina, para a fofoca e para o escândalo. E foi numa preguiçosa tarde de domingo, quando o casarão recebia a visita alegre e barulhenta de algumas freguesas que vinham buscar encomendas e tomar um café, que um carro preto e reluzente, completamente fora de lugar naquela estrada de terra esburacada, subiu o morro, levantando uma nuvem de poeira. Juliana, que estava no alpendre dobrando panos, reconheceu o veículo antes mesmo de conseguir enxergar quem estava ao volante. O coração dela disparou no peito, descompassado, e o instinto antigo de mãe a fez procurar Dalva com os olhos, encontrando a filha segura e tranquila no colo de Elias, na cadeira de balanço da varanda. O carro parou com um rangido bem diante do portão de ferro. A porta se abriu, e de dentro saiu André, de terno caro, óculos escuros de marca apesar do céu nublado, e aquele sorriso ensaiado e falso de quem veio até ali com o único propósito de cobrar alguma coisa. Ele estava visivelmente diferente do homem que a tinha abandonado no altar quase 2 anos antes. Mais magro, com o rosto abatido, com olheiras fundas que nem os óculos escuros conseguiam esconder direito, e um certo ar de desespero mal disfarçado por baixo da arrogância de sempre. Ele atravessou o portão sem pedir licença, sem ser convidado, olhando o casarão restaurado de cima a baixo com um desdém que torcia o canto da boca, e parou bem diante de Juliana, como se todos aqueles meses de silêncio e abandono simplesmente não tivessem existido, como se fosse a coisa mais natural do mundo ele estar ali. "Juliana, minha querida", disse ele com uma doçura tão fingida e tão melosa que dava náusea de ouvir. "Quanto tempo, não? Você está ótima. Olha, eu fiquei sabendo que eu tive uma filha, uma menina, né? Vim buscar o que é meu por direito. Você não pode, convenhamos, criar uma criança do nosso sangue nesse fim de mundo esquecido, morando de favor com esse mendigo aqui." E lançou para Elias, que segurava a pequena Dalva no colo, um olhar carregado do mais puro e cristalino desprezo. Exatamente o mesmo olhar que a cidade inteira sempre lançara, por anos a fio, sobre o homem do casarão. Juliana sentiu o sangue ferver e subir quente até as orelhas, mas isso a surpreendeu a ela mesma. Não foi o medo trêmulo da mulher abandonada na chuva que se ergueu dentro dela naquele momento. Foi a firmeza serena da mulher que tinha se reconstruído inteira do zero, com as próprias mãos calejadas. Ela pousou o pano que dobrava, deu um passo decidido à frente,
colocando o próprio corpo como uma barreira entre o André e a varanda onde estavam Elias e a filha. "O que é seu?" ela repetiu, e a voz saiu calma, baixa e cortante como uma lâmina afiada. "Olha só que interessante. Você me deixou na chuva, grávida de 4 meses, na frente da cidade inteira, no dia do nosso casamento. Você devolveu as chaves do apartamento e sumiu do mapa. Não atendeu uma única ligação minha. Não mandou um centavo para essa criança em quase 2 anos. Não quis saber se ela nasceu com saúde, se a gente tinha o que comer. E agora você sobe esse morro de terno e carro importado para chamar de mendigo justamente o único homem nesse mundo inteiro que me estendeu a mão quando eu não tinha mais chão debaixo dos pés." As freguesas que estavam no alpendre, que tinham vindo só buscar uns vestidos e fofocar um pouco, assistiam à cena agora completamente estáticas, de queixo caído, sem ousar respirar muito alto, trocando olhares espantados entre si. André hesitou, e o sorriso ensaiado vacilou um pouco nos cantos. E foi exatamente ali, naquele momento de hesitação, que ele acabou revelando quase sem querer, atrapalhado, o verdadeiro e sujo motivo de toda aquela visita. A fortuna da família dele soube-se ali na hora pelas próprias palavras tropeçadas e nervosas que escaparam da boca dele, tinha ruído por completo. Investimentos mal sucedidos, dívidas que se acumularam, a empresa do pai à beira da falência e dos protestos em cartório. E corria na cidade grande o burburinho de uma velha herança antiga, ligada a terras e fazendas justamente naquela região do interior, que poderia salvar a família inteira da ruína, desde, e somente desde, que existisse e fosse apresentado um herdeiro legítimo, de sangue, na linha direta de sucessão. André não tinha subido aquele morro movido por amor de pai, nem por arrependimento, nem por saudade. Tinha subido para buscar um documento, um sobrenome registrado, uma assinatura de paternidade que ele pudesse usar a seu favor nos cartórios e tribunais. Tudo nele, do começo ao fim, era cálculo frio, como sempre tinha sido. E quando ele percebeu, pela expressão de Juliana e pelo cochicho indignado das freguesas, que tinha se exposto demais, que tinha mostrado a sua real face na frente de testemunhas, André mudou na mesma hora o tom de voz. Largou de vez a doçura fingida e passou direto para a ameaça aberta, encarando Juliana de cima, apontando o dedo. "Olha aqui, Juliana, não me force a fazer as coisas pelo caminho difícil. Eu tenho dinheiro, eu tenho advogados caros, dos bons. Se eu posso tirar essa criança de você num piscar de olhos, ouviu bem? E aí me diz, que juiz nesse país vai deixar uma menininha indefesa ser criada por uma costureira falida, sem marido, e por um velho gagá e maluco que mora num casebre caindo aos pedaços no alto de um morro? Pensa bem antes de bancar a difícil comigo." Foi nesse exato momento que seu Elias, que até então tinha permanecido calado, sentado na cadeira de balanço apenas observando, entregou com toda a calma a pequena Dalva nos braços de Dona Benedita, levantou-se devagar e desceu os 3 degraus de madeira da varanda com uma serenidade tão absoluta, tão imponente, que silenciou o alpendre inteiro de uma vez só. O homem maltrapilho que a cidade desprezava por anos parou de frente para André, ergueu o queixo grisalho e quando finalmente abriu a boca para falar, a sua voz não tinha mais nada da mansidão tímida e rouca de costume. Tinha agora a autoridade firme e tranquila de quem passou 40 anos diante de salas de aula cheias e, antes disso, anos diante dos tribunais da própria consciência. "Meu jovem", disse Elias pausadamente, "antes de o senhor continuar falando alto em advogados e em juízes nessa minha varanda, talvez fosse prudente o senhor saber primeiro com quem exatamente está falando. O meu nome completo é Elias Vasconcelos Maciel. E esse nome, eu lhe garanto, os advogados antigos da sua família, os mais velhos, conhecem muito, muito bem." André empalideceu na hora. Alguma coisa naquele nome mexeu fundo com ele, despertou uma memória incômoda, embora ele não conseguisse, no susto e no nervosismo do momento, encaixar de onde exatamente conhecia aquilo. Elias continuou sem pressa nenhuma, deixando cada palavra cair como um prego sendo martelado, lento e certeiro. "Antes de eu me recolher para cá, para essa cidadezinha,
para esse casebre, como o senhor faz a fineza de chamar. Eu fui procurador de justiça por mais de 30 anos de carreira. E por um acaso do destino, ou talvez não tão por acaso assim, eu conduzi pessoalmente, com as minhas próprias mãos, a investigação sobre essas mesmas terras de que a sua família agora tão desesperadamente quer se apossar para se salvar da falência. As mesmíssimas terras que o avô do senhor tomou à força de famílias ribeirinhas humildes, lá nos anos 70, usando documentos grosseiramente falsificados e ameaças. Eu tenho cópias autenticadas de absolutamente tudo, meu jovem, guardadas a 7 chaves. Processos inteiros que ficaram engavetados por décadas, esquecidos, por falta de alguém que tivesse a coragem ou o interesse de tocá-los para frente. Até hoje. Ele fez uma pausa longa, deixando o silêncio pesar. Então o senhor sobe o meu morro, entra na minha casa sem licença e ameaça arrancar a filha dessa mulher invocando a justiça? Pois eu lhe dou um conselho de graça, de velho para moço. Tenha muito, muito cuidado com a justiça que o senhor anda invocando por aí, porque essa dama tem uma memória que vai muito, muito além da sua conveniência. O silêncio que caiu sobre o alpendre depois daquelas palavras foi total, absoluto. Até os passarinhos no pé de manga pareceram parar de cantar para escutar. As freguesas estavam paralisadas, com as mãos na boca. André abria e fechava a boca várias vezes, mas nenhum som saía. O terno caro de repente parecendo uma fantasia ridícula e deslocada no meio daquele alpendre de gente simples e honesta. Elias então deu o golpe final, e curiosamente o fez com a voz que voltava a ser mansa, quase compassiva, quase com pena. O senhor não veio aqui buscar uma filha, André. Nós dois sabemos disso. O senhor veio buscar dinheiro, salvar a própria pele. E o senhor não vai encontrar nenhuma coisa nem outra aqui no alto desse morro. Essa menina, a Dalva, ela tem pai, tem mãe, tem um teto, uma cama quente, comida no prato e um lar transbordando de amor. E não existe nada nesse mundo inteiro, nenhuma quantia, nenhum sobrenome, nenhuma herança, que o senhor possa comprar e que valha 1/10 do que essa criança já tem aqui, de graça, todos os dias. Agora, faça o favor de dar meia volta, entrar nesse seu carro e descer essa estrada. E não suba mais, nunca mais. André recuou um passo, depois outro, tropeçando nas próprias palavras e nos próprios pés, balbuciando ameaças vazias e furiosas de que aquilo não ia ficar assim, de que eles ainda iriam ouvir falar dele, de que ele tinha como provar não sei o quê. Mas todos os presentes no alpendre sabiam, e ele também sabia lá no fundo, que aquilo era apenas o último estertor desesperado e patético de um homem completamente derrotado. Ele entrou no carro batendo a porta com força, deu a partida, e o veículo preto desceu o morro cantando pneu, dessa vez levantando uma poeira que tinha, para todos, o cheiro inconfundível de uma despedida definitiva. Juliana só percebeu que estava chorando quando sentiu o gosto salgado das lágrimas chegarem aos lábios. Mas eram dessa vez lágrimas de alívio, de força, de vitória. Quando a poeira da estrada finalmente assentou e o silêncio voltou a ser o silêncio bom e familiar do casarão, Juliana virou-se devagar para Elias. Os olhos dela transbordavam, e o coração estava cheio de uma certeza que tinha crescido lentamente nos últimos meses, e que agora, depois daquela tarde, era impossível de negar. Ela percebeu, olhando para aquele homem grisalho e digno parado no degrau da varanda, que ele a tinha salvado não apenas uma, mas 2 vezes na vida. Salvara seu corpo da chuva fria daquela tarde de abandono, e agora salvara sua filha e sua paz da injustiça e da ganância. As freguesas, profundamente comovidas com tudo o que tinham testemunhado, desceram naquele dia para a cidade, espalhando não mais a velha fofoca cruel da noiva abandonada, mas uma história nova e bonita, a história do procurador de justiça que vivia escondido no morro, da costureira corajosa que enfrentou o homem rico e da menininha que crescia cercada de amor e de livros lá no alto. E aos poucos, mês após mês, a cidade que tanto tinha julgado começou, enfim, a fazer as pazes com a própria vergonha. Dona Aparecida, a mãe de Juliana,
Subiu a estrada de terra num domingo de manhã, alguns meses depois, de cabeça baixa, segurando um embrulho de pão de queijo ainda quente nas mãos trêmulas, para pedir perdão à filha. Juliana a recebeu na varanda, serviu-lhe um café, deixou que a mãe pegasse a netinha no colo e chorasse. Ela perdoou, porque tinha aprendido com o exemplo silencioso de Elias que o perdão liberta muito mais quem o concede do que quem o recebe, e porque carregar mágoa era um peso que ela não queria passar para a filha. Mas deixou também muito claro, com firmeza e sem rancor, que o seu lar agora e para sempre era ali no alto daquele morro, ao lado de quem nunca a tinha abandonado. Os anos foram passando, mansos e bons, e o casarão lá no alto do morro virou um verdadeiro ponto de referência querido em toda a cidade, não mais pelo medo e pela superstição como antigamente, mas pelo carinho e pelo respeito. As pessoas subiam para encomendar costura, para aprender a ler com o professor, para tomar um café e conversar. Numa manhã de domingo de céu lavado e limpo, depois de uma chuvinha fina que tinha caído de madrugada e perfumado a terra, Juliana abriu as janelas de madeira do casarão e ouviu, vindo lá de baixo, o som do sino da igreja matriz começar a badalar, chamando para a missa. Era o mesmo sino, exatamente o mesmo, que muitos anos antes tinha anunciado o desabamento completo do mundo dela naquela calçada de pedra. Mas agora, naquela manhã, o som chegava completamente diferente aos seus ouvidos. Chegava manso, alegre, leve, quase como uma música bonita. Era engraçado como o mesmo som podia significar coisas tão opostas, dependendo de onde o coração da gente estava. Na varanda, à sombra fresca da parreira carregada de uvas, seu Elias, já de cabelos completamente brancos e usando os óculos de leitura na ponta do nariz, ensinava pacientemente a pequena Dalva, agora uma menina esperta de cabelos cacheados, a soletrar as palavras difíceis de um velho livro de poesia, que ao redor dos dois, sentadas em cadeiras de palha, em banquinhos de madeira e até no chão do alpendre, meia dúzia de mulheres da cidade aprendiam, com as mãos pacientes de Juliana guiando as delas, a nobre arte de costurar, e a costurar, junto com o tecido, também a própria independência e o próprio sustento, para nunca mais dependerem da boa vontade de homem nenhum. Juliana parou um instante na janela, com um pano de prato no ombro, observando aquela cena toda diante dela, e sentiu a barriga, onde já crescia firme e saudável um segundo filho. Esse, porém, não era fruto do abandono e da promessa quebrada, mas do amor sereno, maduro e verdadeiro que tinha florescido, sem pressa e sem alarde, entre ela e o homem que a acolhera na chuva. Um amor que ninguém na cidade jamais ousara prever, e que agora ninguém mais ousava julgar, porque a felicidade evidente daquela família calava qualquer língua. Ela e Elias tinham se casado numa cerimônia simples, só com os amigos de verdade e as crianças do morro jogando pétalas, bem diferente da festa pomposa que nunca aconteceu. Juliana lembrou-se então por um segundo da mulher encharcada, desesperada e sozinha da calçada da igreja, tantos anos antes, e mal conseguiu reconhecer aquela pobre alma em si mesma. O mundo lá fora não tinha mudado tanto assim, era verdade. Ainda havia injustiça, ainda havia portas que se fechavam na cara de quem precisava, ainda havia gente que media o valor dos outros pelo carro que dirigiam. Mas ela tinha mudado. Ela tinha aprendido na dor e depois na alegria que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca esteve no terno caro que ela veste, nem no sobrenome importante que ela carrega, nem no dinheiro que tem no banco, mas única e simplesmente na mão que ela é capaz de estender para um estranho na chuva, quando ninguém mais o faz. E quando o sino lá embaixo deu a sua última badalada da manhã, e a risada cristalina da pequena Dalva ecoou pela varanda ao acertar uma palavra difícil, e a velha máquina de costura de Dalva voltou a cantar o seu ritmo bom de tique-tique-tique, enchendo a casa de vida, Juliana fechou os olhos por um momento e entendeu de uma vez por todas a lição mais simples e ao mesmo tempo mais difícil de aprender em toda uma vida, que os loucos que o mundo aponta o dedo e despreza são muitas e muitas vezes justamente os únicos por ali com o coração inteiro e a alma limpa.
que a família de verdade não é necessariamente a que vem do sangue, mas sim aquela que a gente escolhe e que nos escolhe na hora mais escura da dor. E que enquanto existir, em qualquer canto desse mundo, uma única alma disposta a abrir um guarda-chuva surrado e remendado sobre a cabeça de uma estranha desamparada na chuva, sem esperar absolutamente nada em troca, então sim, ainda há esperança de sobra para todos nós. Ela respirou fundo o cheiro de café fresco e de rosas que entrava pela janela, pousou a mão sobre a barriga e sobre a vida nova que ali crescia, e sorriu um sorriso largo e tranquilo. O sino havia se calado lá embaixo, mas dentro do peito dela, pela primeira vez em muitos e muitos anos, tudo, absolutamente tudo, era música. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, escreve uma única palavra nos comentários: acolhimento. Quero saber quantas pessoas essa história alcançou hoje. Agora me conta, qual foi o momento que mais te emocionou? Quando seu Elias abriu aquele guarda-chuva surrado sobre a Juliana na chuva, sendo o único da cidade inteira. Quando ele conheceu a pequena Dalva e chorou segurando a mãozinha dela no dedo. Ou quando ele se levantou da cadeira e revelou ao André quem realmente era na frente de todo mundo. E não esquece de me dizer de qual cidade você está assistindo. Já recebi comentários de todo o Brasil, e cada um deles me emociona toda vez. Se você acredita que a verdadeira riqueza está no coração de uma pessoa, e não nas aparências, dá um like nesse vídeo. Se você conhece alguém que precisa ouvir hoje que a bondade ainda existe no mundo, compartilha essa história com essa pessoa. E se você quer mais histórias que restauram a fé na humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se encontra na próxima história. Até lá, cuida do teu coração.